Oi, pessoal, bom dia! Bom dia, gente, tudo bem? Como estão? Estamos chegando. Estamos chegando aí para o nosso Clamor da Manhã. Bom dia a todos vocês. Estamos felizes, mais um dia juntos. Começando ali sempre com a vozinha secundária. Ai, que bom, gente. Vamos começar essa manhã com o Senhor. Então, o pessoal tá entrando aí, ó. Naná. Nossa, esse nome aqui é diferente. Olha aqui, amor. Lê pra mim. Como é que é? Evagnas. Evagnas. Mas já tá aqui, volta e meia tá com a gente aí. É, não tinha te visto ainda. Bom dia, seja bem-vindo, Vera, Jairo, Gra. Oi, Lu. Vamos começar essa manhã com uma canção bem linda. Que fala sobre o amor de Deus por nós. Que bom, né? Vamos chegando, Fabiane. Bom dia, pessoal. Temos uma palavra de Deus para sua vida hoje, tá? Rosa Maria, chegando aí também. Shalom, Fabiane. Maria, irmã, tudo bem? Bom dia, pessoal que tá entrando. Bom dia, Quirino, Zena. Buenos dias. Buenos dias mesmo? Bom dia. Eu falei essa aula de espanhol. Pastora Fabiana, Regiane, Jorley, Ana Paula. Vamos chegando, galera. Lá é Buenas tardes. Ah, buenas tardes. Lá tá de tarde, né? Sim, verdade. Michele, Marilac, bom dia, querida. Oi, Juarez. Vamos compartilhando, pessoal. Deixa eu compartilhar. Tô na minha luta aqui de compartilhamento. Deixa eu compartilhar aqui agora no meu. Trazer a turma. Vai ouvindo aí a canção, enquanto você já pode compartilhar. Márcio, seja bem-vindo. Jorley, Deus te abençoe, meu irmão. Aí, ó, o Juarez já compartilhou aqui, ó. O Juarez, já tô vendo aqui, ó. Assisto às tardes, porque trabalho de manhã o Evagnas falando. Hoje está de manhã com a gente, beleza. Bom dia, Andy. Tudo bem? Andy, aquele trabalho de sempre, hein, Andy? Não esquece. Deixa eu compartilhar aqui já no meu Face, que aí algumas pessoas que são meus amigos de lá já podem assistir, tá? Hoje vamos falar sobre conversas decisivas. Então fica aí, tá? Você não tá compartilhando do Clamor da Manhã? Não, Tá, peraí. Deixa eu compartilhar do Clamor da Manhã, então. Não, tudo bem. Você tá fazendo errado. Tá, não, hoje eu fiz errado, mas tá bom. Ai, que bom, gente. Tô aqui nos afazeres domésticos, mas ligado, Juarez. Aqui? Compartilhar em uma página. Aqui. O pessoal tá me ensinando aqui, tá? Agora você vai escolher a página. Ali tá Clamor da Manhã. Não é essa página que é compartilhar. Essa tá saindo já. Essa sai naturalmente. Tá, então deixa eu fazer como eu... Letícia Silveira, cadê? Aqui. Não sei qual que é desse, né? Tá bom, gente, desculpa, nós estamos aqui. Tá me ensinando aqui algumas técnicas. Vocês estão bem, gente? Como é que vocês estão? Dá aí um feedback pra gente. Essa manhã de sábado, linda. Virgínia, conversas de decisão. Isso aí, Jorley. Hoje o nosso assunto é bem profundo, tá? Então fiquem ligados aí. Agora eu achei aqui, amor. Conhecem essa canção? Lute, bom dia. Tomás tá aí com a Elisa? Sonhei com vocês hoje. Agora que eu me lembrei. Noeli, Fabiola. Agora eu consegui aqui, ó. Já tô compartilhando, gente. Ótimo. Opa, bom dia. Esquentou? Esquentou um pouquinho, né, Iago? Esquentou um pouquinho. Graças a Deus. Pati, bom dia. Deus te abençoe. E aí, tudo certo? Hoje a gente começou um pouquinho antes pro pessoal ir entrando, tá? Sábado, sabe como é que é, né? Sábado bom, ó. Adriana lá de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Deus te abençoe, minha Adriana, querida. tudo bem? É prima? É prima? Prima. Então tá bom. Prima, família Souza. Oi, prima. Rebeca, tudo bem, irmã? Meu pai chegando, Zena convidando a Sedenir. Muito bom. Então aqui já tá tudo certo, tá, gente? Já compartilhou? Bom dia, irmã Simone. Daniela. Seja bem-vinda.
Vamos lá, pessoal. Agora é a sua hora de compartilhar. E o Facebook entrega a você, tá? Sueli dando bom dia ali, ó. Quem compartilha, a gente recebe o sinal aqui, fica compartilhador. Feliz. A gente fica feliz, né? Claro. Então compartilha. Se você nunca fez isso, é muito simples. É só você ir embaixo do vídeo aí, tem compartilhar. Você clica ali e compartilha como se fosse a publicação da sua linha do tempo, ou para alguma página sua. E a gente chega a muitos lugares assim. Maria Regina, Ézio, oi Fê, tudo bem? Rosemary, Maria Regina, que bom, gente. Oi Johnny, bom dia. Sentimos sua falta. Ah, Johnny, como é que você tá? Tava sem celular aí. Eu sei, meu pai já falou. Jéssica, Elizabeth, hoje a gente vai ter um grupo grandão, gente. Se Deus quiser, se Deus quiser. Então vamos lá. Tá, vou entrando no Instagram agora, a turma do Instagram que prefere aí, pode correr pra lá. Quem gosta, né? O Instagram a gente segue pela PIB Matelândia, tá? Você nos acompanha pela PIB Matelândia. Então tá. Pegou sua Bíblia? Pega a sua Bíblia e vamos lá, que a gente vai começar. Conversas decisivas, conversas importantes. E o que a palavra de Deus nos fala sobre isso. Então hoje, fica aí até o final, tá bom? André, bom dia. Olha lá o Johnny dando bom dia. Alô, Johnny. Oi, tia Gleides. Lu. Espera só mais um pouquinho, a turma tá chegando ainda aí. Gente, a minha alergia, né? Sabe como é que é? Fui passar perfume hoje perto dele, coitado. E logo o perfume que é o perfume da nossa vida, na verdade, que ela passou. Não conta as coisas, amor. Fica quietinha aí. Quando eu conheci a Letícia, ela passou com esse perfume e era um perfume que eu já gostava, né? Aí eu falei assim, quem que tá usando esse perfume? As coincidências de Deus, né? Aí ela levantou e disse, sou eu. Aí eu falei assim, você tem uma chance comigo agora. Ah, coitada! Coitadinho, né? Aí, gente, me defendam. Vamos ver, Maria Luísa, Maria Regina, convidando a Marinês. Isso aí, galera. Vamos lá. Eu tô tentando aqui compartilhar... Conseguiu? Não. Já estamos aqui no... Ah, não, vamos entrar agora no Instagram, estamos aí. Olha, filho. Ileise, bom dia. Ileise, estamos esperando aquele pudim, tá? Fica à vontade para trazer aqui em casa, a hora que você quiser. Pode trazer, se a gente tiver em casa, a gente guarda na geladeira aqui o pessoal, fica tranquilo. Pessoal do Instagram, já estamos juntos aí. Deus abençoe você, que bom que você está podendo ouvir-nos nessa manhã. Vamos falar de um assunto muito importante, conversas decisivas. Faz toda a diferença na nossa vida. Temos coragem de termos conversas decisivas com as pessoas que nos cercam, mantermos relacionamentos sadios. Vamos lá. Bíblias. Vocês viram que a gente colocou ali hoje ali em cima o texto bíblico? Deu certo, gente? Vê se deu certo aí, tá? A gente colocou ali para o pessoal que vai chegando depois. Agora eu consegui compartilhar. Então tá ali em cima o texto bíblico. Só dá um ok pra gente se tá tudo certo, tá? Vamos lá então? Tá. Vamos começar, amor? Vamos. Então o texto de hoje nós já colocamos aí no Face. O pessoal do Instagram agora estejam atentos. Olha aí o Sandro falando com você, Fabricios. Fabricios, fala Sandros, meu colega de seminário, meu amigo, pastorzão lá de Fabriciano, né? Poxa, que bom ter você conosco aí. Sandros, do grego, Sandro. Vambora. O homem de Deus. Começa aí, amor. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 2, é o texto que nós vamos compartilhar com os irmãos e amigos nessa manhã. 1 Reis, capítulo 2. Pega a sua Bíblia lá, rapidinho. Quem está compartilhando, está compartilhando. Isso aí, Beca. 1 Reis, do 1 ao 3, tá? Isso. Fica com a gente aí, não foge não, tá? Que hoje a palavra é importante até o final. 1 Reis, capítulo 2, de 1 até o 3. E aproximaram-se os dias da morte de Davi. E deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. E guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés,
para que prosperes em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores. Meus queridos, esse é um momento importante da trajetória de Davi, porque logo no primeiro versículo nós vemos que aproximava-se a sua morte. Eu fico pensando que se eu soubesse, se eu sentisse, se eu recebesse um diagnóstico que eu tenho alguns dias de vida somente, eu teria várias conversas importantes com pessoas que eu amo, pessoas que eu me importo, pessoas que são significativas para mim, pessoas que de alguma forma eu quis impactar a vida deles com a minha vida, e pessoas que eu quero deixar algum tipo de legado. Quando estamos próximos ao fim de nós mesmos, naturalmente nós fazemos planos sobre o que falar e com quem falar as coisas mais importantes que queremos deixar com elas. Então acredito que essa conversa aqui, essa conversa de Davi com Salomão, era uma conversa muito importante, era uma conversa fundamental, era uma conversa decisiva. Nós estamos falando nesses últimos dias aí sobre essa história dos reis, né? Falamos sobre o povo de Israel que pede a Samuel que coloque sobre eles um rei, aquela crisezinha que houve ali entre abandonarem o governo de Deus para terem um reino humano como os povos ao redor tinham. Nós falamos do primeiro rei, Saul, falamos de Davi, né? Algumas coisas sobre Davi. Davi é muito conhecido, seu reinado e suas histórias são muito conhecidas, e agora estamos terminando o reinado de Davi com a sua morte, e ele tem com o seu filho uma conversa importante. Eu quero destacar aqui algumas coisas somente para a gente começar a aplicar tudo isso. O primeiro era próxima à morte, a sua morte, então Davi ele decide ter uma conversa importante com o seu filho. O segundo destaque que eu faço é que ele começa a conversa meio que preparando o ambiente, né? Preparando o espírito de Salomão para essa conversa. Ele fala assim: Salomão, esforça-te, faça um esforço. É como quem disse assim: preste atenção no que eu vou te dizer agora. 2 pontos, seja homem. Ou seja, ele desafia Salomão a uma espécie de postura. Esteja atento, esteja sensível, considere o que eu vou te falar e tenha uma postura séria, íntegra agora. Seja homem. E seja forte, foram as duas coisas. Esforça-te e seja homem. E aí em seguida ele traz o contexto da conversa, que é chamar Salomão para não se esquecer. É claro, gente, que ao longo da vida dos dois, ele muitas vezes Davi compartilhou com Salomão, seu filho, as coisas de Deus, a lei de Deus. E o exortou muitas vezes, com certeza, mas agora nessa conversa decisiva, ele chama a atenção dele para aquilo que é mais importante: não se esqueça da lei de Deus. Ele fala: guarde os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos e não se desvie, viva conforme a lei de Deus assim nos diz. Aí termina falando: para que prosperes em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores. Então nós queremos falar hoje sobre conversas importantes e que essas conversas não podem ser postergadas. Que tema importante, né, gente? Você imaginou que a gente poderia encontrar na Bíblia algo tão precioso como um pai dando as orientações finais para um filho? Um pai perto da morte, sabendo que vai partir, porque é assim que ele começa a conversa. Ele diz: eu estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Então, é um momento muito sério na vida de um pai e de um filho. E como o Fabrício disse, eu não sei o que você falaria para alguém sabendo que você está prestes a morrer. Quais seriam as suas palavras? Mas hoje a gente quer trazer algumas lições sobre esse momento de Davi e Salomão. E a primeira coisa que a gente quer falar é justamente que nós não precisamos esperar muito tempo para termos conversas decisivas com pessoas que nos cercam, com pessoas que amamos, porque muitas vezes a gente vê nas famílias, nas amizades, que as pessoas protelam para falar coisas importantes umas às outras. E esse demorar para falar traz consequências. Porque as conversas decisivas normalmente são conversas difíceis, né? Mas hoje a gente quer desafiar vocês, em primeiro lugar,
Não demore para ter conversas importantes com pessoas sobre situações, sobre sentimentos, sobre erros talvez seus ou dela, que você sente que sabe que aquela pessoa que você tem que sentar e conversar sobre algo importante, você vai falando assim, ai, vamos deixar, vamos passar o tempo, acho que depois. Aqui é interessante, gente, que Davi morreu na velhice. Então, de uma certa forma, Davi foi se preparando para morrer, ou seja, ele sentiu que a morte estava chegando. Mas o problema é que a gente não sabe quando a gente vai morrer. A gente não sabe se um acidente vai nos acometer ou qualquer situação que nos tire a vida repentinamente. Então, será que a gente não tem pessoas que a gente precisa ter conversas importantes e a gente está adiando justamente porque é difícil? Hoje estamos aqui, amanhã poderemos não estar mais. Então, quantas pessoas estão perto de nós que nós temos alguns assuntos para tratar e que estamos sempre relevando, sempre deixando para amanhã, sempre sendo procrastinadores, e pode ser que amanhã não chegue para nós. Letícia, que tipos de conversas vocês estão falando aí? Me explica. Quais são essas conversas? Gente, qualquer assunto que esteja pendente com alguém, ou até, acho que a gente vai além. Sabe quando você percebe que alguém está tomando um rumo errado na vida? Às vezes é um filho, às vezes o seu cônjuge, às vezes é um amigo. Você olha e você está percebendo que ele está indo por escolhas que vão trazer desgraça. Mas às vezes a gente não quer ter essa conversa. E a gente guarda, né? Mas também, gente, às vezes são dores guardadas que a gente também não quer mexer. Vou contar 2 exemplos para vocês. Uma vez, conversando com uma menina, ela me compartilhou que ela tinha uma dor muito grande em relação à mãe dela. Porque quando ela era criança, a mãe dela se casou novamente, né? Separou do seu pai e se casou novamente. E esse padrasto começou a molestá-la, começou a abusá-la sexualmente. Também as 2 coisas. E ela achava que a mãe sabia. Que a mãe sabia que o padrasto fazia isso. Ela teve um sentimento disso. Só que ela nunca disse pra mãe aquilo. Então, o que aconteceu? Por ela guardar a dor, a mágoa, de achar que a mãe sabia e não fazia nada, fez com que ela se afastasse da mãe dela. Se afastasse emocionalmente e também fisicamente. Ela foi se afastando na vida. O que acontece é que um dia, numa conversa calorosa, numa briga entre elas 2, essa menina vomitou. E disse pra mãe, você nunca me protegeu, você sempre soube o que ele fazia comigo e você não fez nada. E a mãe, aos prantos, disse, como? Eu nunca soube. A mãe começou a chorar e disse, ele fazia isso com você. Então ali houve assim um encontro muito difícil, muito doloroso. E essa mãe ficou sabendo desse jeito que essa filha era abusada. E foi doloroso porque a menina ficou guardando aquilo. Exatamente. Né? Quanto mais tempo passa, maior será a dor. É isso. Então, o que acontece, gente? Foram anos que essa garota carregou uma dor de algo que ela supôs que não era verdade. Essa relação com a mãe rompeu-se ao longo dos anos. E só naquele dia, numa hora errada, porque essas coisas a gente não fala numa briga, foi quando a mãe soube, foi quando ela teve coragem de ter uma conversa decisiva. Mas aí não foi uma conversa decisiva, foi uma briga decisiva. Então, gente, nosso primeiro aspecto sobre Davi e Salomão é: não espere muito tempo para ter conversas importantes. Davi não esperou, tá? Porque a gente vê ao longo da história, né, amor? Que ele tinha conversas com seu filho. O reflexo é nos escritos de Salomão. Isso. Né? Os livros de provérbios, por exemplo, você vai ver muitos provérbios que Salomão exalta a importância de se ouvir o conselho do pai, não desprezar o mandamento da mãe. Então, a gente entende que Davi naturalmente tinha diálogos com Salomão. Mas essa conversa foi decisiva. E uma coisa importante, gente, é que a conversa decisiva, ela marca a gente, né? Uma vez que você tem a coragem de chamar um filho, chamar uma esposa, alguém que você conviva muito, que tem alguma coisa que inquieta, que incomoda, que não foi tratado como essa filha com relação à mãe, isso acaba marcando e você sempre se lembra. Eu, por exemplo,
Eu me lembro, tem uma conversa que eu tive, eu volta e meia eu conto essa história, porque ela é até engraçada, não vou contar ela agora, mas uma tia minha, tia Anterina, uma vez teve uma conversa decisiva comigo, no velório do marido dela, e eu nunca me esqueci daquela conversa, porque ela me chamou, naquele momento de dor para ela, me chamou, falou, Fabrício, quero conversar com você, meu filho. Ela falou assim, é uma coisa muito importante que eu tenho para te dizer. Eu já entendi que era importante, porque ela separou um tempo no velório do marido para conversar comigo. E aí ela falou sobre alguns assuntos que eu nunca mais me esqueci, relacionados à minha vida emocional. A minha irmã Flávia, por exemplo, volta e meia, ela se lembra de uma conversa decisiva que eu tive com ela, quando ela começou um relacionamento que eu entendi que não vinha de Deus. E eu fiz igualmente como o Davi, eu chamei ela num canto e falei, Flávia, eu preciso ter uma conversa muito importante com você. Se prepare para essa conversa. Ela ficou com medo, ficou receosa, mas eu sentei com ela e passei horas tendo uma conversa que ela nunca mais se esqueceu e que foi muito importante para a vida dela, tenho certeza. Assim como as conversas para nós, quando alguém nos procura, pense o quão importante vai ser para aquelas pessoas que você vai procurar, para chamar a sua atenção com relação a alguma coisa que você está vendo que está errado, ou dar um conselho, como fez Davi aqui para Salomão. Olha, filho, olha só, presta atenção numa coisa, eu estou morrendo, agora você vai viver a sua vida, você vai assumir esse trono, não se esqueça de obedecer à lei de Deus. Então, eu não sei se você tem a coragem de ter conversas decisivas com pessoas, mas elas são necessárias muitas vezes, tá? Aí o Fabrício já até compartilhou o que a gente ia falar em segundo lugar, mas como ter essas conversas decisivas? Primeiro lugar, gente, você não pode fazer de qualquer jeito, em qualquer lugar, de qualquer forma, não pode. Porque pessoas muitas vezes escolhem para ter conversas decisivas em meio a uma crise, de uma briga, numa discussão. Não pode ser nessa hora, porque quando você está brigando com alguém, discutindo com alguém, as emoções estão alteradas. E aí você vai querer falar de uma coisa que é séria, de uma coisa que te machucou, e aquilo vai ficar muito pior, porque a pessoa vai se defender, enfim, não é nessa hora. Davi chama seu filho no leito de morte. Davi prepara o ambiente. Então, o segundo lugar que a gente quer dizer é isso. Demonstre importância no que você vai falar. Então, para isso, escolha o lugar, escolha o momento certo, mas, sobretudo, busque orientação do Espírito Santo para conversar sobre coisas difíceis. Gente, por muitas vezes, eu tendo conversas importantes com o Fabrício, e eu sempre ressalto isso aqui para vocês, que nós temos o hábito de conversarmos muito, sobre tudo. Eu e o Fabrício, a gente cultivou isso ao longo do tempo. E eu posso dizer para vocês, gente, que o Fabrício lá atrás, ele tinha dificuldade de ter conversas, porque às vezes os homens têm. Os homens são de menos diálogo, até por uma questão fisiológica, né? O cérebro do homem, ele é menos adaptado ao diálogo. A mulher, ela é mais inclinada a isso, desde a infância. Então é natural que as mulheres tenham mais habilidade na fala. Você vê que nas lives eu falo mais que ele, entendeu? Então... Orem por mim. Então, ao longo da nossa vida de casados, eu fui treinando isso com ele. Amor, senta aqui. A gente precisa conversar. E eu lembro que no início ele não gostava muito disso. Não é, amor? O homem não gosta. A gente falava assim... Preciso conversar coisa importante com você. Pronto, deu ruim. Eu já falei, então vamos conversar agora. Vamos resolver isso de uma vez. Porque a gente é assim, a gente não gosta desse negócio. Mas é importante. E outra coisa, as conversas que ela tem comigo me treinaram para ter conversa com os meus filhos. Então, hoje eu tive uma conversa com a Ana Raquel, por exemplo. Uma coisa boba, mas eu tive uma conversa com ela, séria. O Daniel, volta e meia, eu vou ao quarto dele, ele já sabe. Quando eu entro no quarto dele, ele já sabe que eu vou ter uma conversa decisiva com ele. E eu fui treinado, né? Agora, a Letícia falou algo que eu quero frisar. Nós, enquanto servos de Deus, ainda que já temos tido várias conversas e falamos assim, mas não dá certo, já falei tantas vezes com ele, meu filho vive no quarto, meu marido vive fazendo tal coisa. Ore ao Senhor. Fala, Senhor, já conversei 100 vezes, vou conversar pela 100ª agora, mas agora eu vou no teu nome, eu vou no poder do teu Santo Espírito, eu vou na autoridade que o Senhor me dá. Então, ore ao Senhor, clame ao Senhor para que vá à frente, prepare o caminho, para que você finalmente tenha essa conversa
cheia de unção do Santo Espírito, não seja você falando, mas seja o Senhor falando através de você. E as coisas serão diferentes. Que era exatamente o que eu ia falar agora. Que apesar de eu ter muita facilidade em conversar, até sobre coisas difíceis, porque sendo psicóloga, gente, eu só converso sobre coisas difíceis, no consultório, enfim. Então eu não tenho problema em conversar, mas aí isso me gerou um erro. Porque houve momentos em que eu chamava o Fabrício para conversar sobre algo difícil e eu achava que a minha habilidade em conversar seria suficiente para fazer ele enxergar o que eu queria mostrar ou até para convencê-lo de que ele precisava mudar alguma coisa, e todas as vezes que eu ia na minha própria força, dava errado. E em alguns momentos eu pensava assim, poxa, mas eu falei tudo com todas as técnicas corretas e não funcionou, o Fabrício não me ouviu. E muitas vezes Deus falou, filha, existem coisas e conversas que você precisa da minha ajuda. Não importa se você tem habilidade em conversar. Você precisa do meu auxílio, porque quem convence o coração do homem sou eu. Você está tentando convencer seu marido ou mostrar algo para ele ou para os seus filhos ou até para outras pessoas com a sua habilidade. Está errado. Você precisa ir sobre a minha palavra, sobre a minha direção. E aí, gente, eu comecei a entender que eu posso ter uma habilidade qualquer que não funcionaria sem a direção do Espírito Santo. Então, hoje, qualquer conversa, gente, e pasme, até num consultório, a pessoa não sabe disso, mas todas as vezes que eu vou conversar com alguém, eu falo, Deus, eu preciso da tua direção, eu preciso da tua sabedoria, eu preciso que o Senhor coloque palavras na minha boca para conversar com meu marido, para conversar com essa amiga. É assim que acontece. Então, segundo lugar, vá conversar sob a orientação e a unção do Espírito Santo. Nós, enquanto pastores, no exercício do aconselhamento, a gente vive isso o tempo todo. Sim. Né? A gente precisa chamar a pessoa, trazer a evidência da seriedade da conversa, né? Preparar o coração da pessoa que vai nos ouvir, da ovelha que vai nos ouvir, né? Para que possamos, com o ambiente preparado, com o coração preparado e no poder e na unção do Santo Espírito, trazer uma conversa, uma reflexão, uma exortação realmente, que no final gere uma transformação, uma mudança, um novo posicionamento. Que esse é o nosso terceiro e último ponto. Aqui é sempre assim, eu sempre preparo para o próximo ponto. Você já decidiu ter a conversa decisiva e não esperou. Primeiro ponto. Segundo ponto, você buscou auxílio do Espírito Santo, escolheu o melhor momento, o melhor ambiente, se posicionou a pessoa, olha, eu preciso ter uma conversa séria com você. Falo sempre isso, assim, só para fechar o segundo ponto. Não converse quando a pessoa está assistindo televisão, não converse quando vocês estão no carro com outras pessoas, não converse se você não vai poder encerrar aquele assunto, porque esse é o maior erro das pessoas. Elas chamam outras para conversarem, marido para conversar, faltando 10 minutos para levar o filho para a escola. Não faça isso, porque não vai ter tempo de esgotar, não vai ter tempo de orar no final dessa conversa, enfim, tá? Isso aí, algumas orientações mais práticas. Mas em terceiro lugar, gente, depois de você já ter feito tudo isso, desafie então essa pessoa a uma mudança. E às vezes a mudança vai ser nela, ou às vezes a mudança vai ser nos vocês dois. Entende? Porque às vezes a gente acha que só quem tem que mudar é o outro, né, amor? Eu tô chamando você para uma conversa decisiva e eu acho que o errado é você que tem que mudar. Mas numa conversa decisiva, normalmente há uma mudança mútua. Né? No caso de Davi, ele já estava morrendo, né? Mas nas nossas conversas, diferente de uma conversa de despedida para a morte, é claro que há uma mudança mútua, né? Vamos pensar em alguns assuntos que podem ser tratados nisso? Por exemplo, marido e mulher. Né? Às vezes alguma coisa na sua esposa ou no seu marido que lhe incomoda há muito tempo. E você vai sempre, depois eu vejo isso. E quando trata do assunto, trata de forma errada. Olha, você faz isso, você faz aquilo, eu não gosto e tal. Quando você chama para conversar, usando todas as técnicas aqui que Davi nos ensinou, né? Olha, eu preciso conversar com você, é uma coisa importante, prepare o seu coração, seja forte, né? Nós vamos precisar tomar uma decisão. E aí você traz o assunto, as coisas são diferentes entre marido e mulher, como pai para filho, entre irmãos. Quando você observa que o seu irmão tem tido um comportamento para com seus pais de rebeldia, por exemplo, você pode chamá-lo para uma conversa decisiva, uma conversa séria,
uma conversa que vai gerar uma transformação. Agora, essas conversas acontecem só uma vez com a mesma pessoa, amor? Não. Não. Outra coisa, sempre que for preciso, tenha a conversa. Isso aí. Porque às vezes a gente acha, e eu ouço isso das pessoas, Letícia, mas eu já falei isso várias vezes. Vai falar, então, 3 vezes, várias vezes. Ou seja, não vamos esgotar. Gente, relacionamentos nunca estarão completos. Você entende isso? Eu nunca vou chegar num nível com o meu marido e dizer, estamos prontos para sermos felizes para sempre, amém. É claro que não. A gente vai estar sempre ajustando. Relacionamento com filhos, com amigos, relacionamentos profissionais. Por que não colocar também, né? Existem conversas decisivas que você vai ter com um liderado seu, com um chefe tendo com seu subordinado, um pastor tendo com uma ovelha. Pra sempre. Mas eu vejo, sabe o que, amor? Pessoas desistindo dos relacionamentos. Por quê? Porque já tiveram conversas decisivas que não surtiram muito efeito e elas desistiram. Eu vejo muitas vezes com o Fabrício, às vezes com o Daniel, eu falo, filho, eu nunca vou me cansar de te dizer isso. Porque às vezes eu digo assim, filho, quantas vezes eu já falei sobre esse assunto com você? E às vezes ele fala, muitas vezes, mamãe. E eu não vi ainda a mudança em você, filho. E aí eu falo pra ele, mas quer saber? Eu nunca vou desistir de você. Eu vou falar isso quantas vezes eu precisar, porque eu sou sua mãe. E eu vou continuar sendo sua mãe. Então, gente, não se canse. Tem mães desistindo de filhos, porque já conversaram muitas vezes. Tem esposa desistindo de maridos, maridos de esposas. Tem filhos desistindo dos pais, porque às vezes a conversa decisiva é um filho chamando o pai ou a mãe. Queridos, em nome de Jesus, não desista. Mesmo que você já tenha tentado tantas vezes. E aí aqui termina assim, essa posição à mudança. Filho, então olha, eu vou morrer. E está sobre o seu comando este governo. Mas seja forte, seja homem. E aí ele diz ali, Davi dá algumas coordenadas para o seu filho sobre pessoas específicas. Isso é muito interessante. Algumas ações que ele deveria tomar em seguida. Exatamente. Ele diz assim, olha, seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade. Olha a orientação. Mas aí depois ele diz, saiba que também está entre você Simei. Ele lançou terríveis maldições contra mim. Não o considere inocente. Depois ele diz, proceda com a sabedoria que você tem, filho. Então, gente, numa conversa final, no momento final de uma conversa, a gente dá as coordenadas. Mas, sobretudo, Davi diz para o seu filho, obedeça ao Senhor. O seu Deus. Ande nos seus caminhos, obedeça os seus decretos, os seus mandamentos, as suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme está escrito na lei de Moisés. E assim, olha isso, pessoal, e assim você prosperará em tudo que fizer e por onde você for. Quando você termina a conversa decisiva, você traz a orientação da palavra de Deus e termina, olha, a gente pode ficar melhor. Olha, filho, a sua vida pode ser melhor. Marido, eu tô te dizendo isso porque eu quero que a gente cresça como casal. Amigo, eu tô te dando essa orientação porque eu quero te ver feliz. Entende? Termine bem, positivo. Isso né? aí. Termine humilhando a pessoa e tá. Então agora pensa nisso aí e olha lá. Não, termina, olha só. Mas o marido e a mulher resolveram um problema, uma conversa séria, difícil, trata um assunto. Aí esclarece o que estava escondido, como você contou com a história da mãe com a filha. Esclarece no final, gente. É um abraço, é uma oração, é uma disposição diante de Deus. É um pensamento que agrada ao Senhor, um pensamento inclinado a fazer o que é certo. No final da conversa, nós temos que terminar sempre olhando para aquilo que Deus pode fazer de bom depois daquela conversa, como resultado daquela conversa. E não vira as costas, agora pensa aí e vê o que você vai fazer. Não. Como muitos fazem, e como nós já fizemos muitas vezes, no tempo, no momento da raiva. Por isso que no tempo da discussão, na hora do conflito, da raiva, da ira, não temos que ter conversa nenhuma. Temos que esperar acalmar, passar um tempo, para depois tratarmos do assunto e terminarmos. E inclusive, amor, existem pessoas que dizem que já tiveram essas conversas e não surtiram efeito. E eu sempre pergunto, tá? Em que momento você disse isso? Pra ele ou pra ela? Não, a gente estava ali discutindo sobre esse assunto, brigando, e aí eu falei que eu não gosto, eu falei que aquilo me dói. E eu digo, olha, sinto muito, mas então você não falou ainda. Eu falei, ele disse, não, você não falou. Porque se você falou na hora de uma discussão, ele ou ela não estava ouvindo.
Porque numa discussão, o outro está sempre pensando em como ele vai se defender. O outro está sempre pensando em como ele vai te atacar. Então ele não está te ouvindo. Ele está esperando você acabar de falar para ele poder falar depois. Exatamente, exatamente. Gente, a gente vai terminar dizendo para vocês que se queremos ter relacionamentos saudáveis, abençoados e prósperos, nós não podemos ter medo de conversas difíceis, de conversas decisivas, porque muitas vezes são elas que mudam o destino de alguém, que muda a direção, como o Fabrício disse, tia Anterina me chamou, conversou comigo naquele velório e eu nunca mais me esqueci daquela conversa, eu era só um adolescente e depois daquele dia eu tomei novas posturas na minha vida. Fabrício falou, eu tive conversas com a minha irmã, uma conversa com a minha irmã específica e aquilo também provocou uma mudança nela. E se a gente parar pra pensar quantas conversas a gente já teve com pessoas e às vezes Deus nos usa. A nossa boca é usada muitas vezes por Deus para orientar pessoas. Então, quais são as conversas decisivas que você hoje precisa ter com alguém e que você aí tá adiando? Esse dia pode não chegar para você. Não adie mais. Olha, conversas decisivas, elas geram transformação. Quando ela é processada dessa forma, ela gera transformação. Então, por favor, não retarde mais essas transformações nas pessoas que você ama, que você se preocupa com elas. Seus filhos, você vai continuar vendo seus filhos indo em direção ao erro, ao pecado, à maldade, à morte, postergando uma conversa decisiva? Não faça isso. Seu casamento, até quando você vai continuar suportando certas situações porque lhe falta coragem de ter uma conversa importante, decisiva com o seu cônjuge? Pense nisso. As pessoas que você ama estão esperando uma atitude sua, uma conversa importante, esperando, ainda que não digam, ainda que nem saibam disso, mas no fundo, um relacionamento sadio sempre aguarda uma conversa importante, onde haja transformação. E disponha-se à mudança, né, gente? Se você vai conversar com alguém sobre algo difícil, talvez você também precise mudar algo. Então, nunca vá conversar com alguém se você não estiver disposto a mudar algo. Porque nessa conversa vão surgir questões que talvez você não está percebendo, em que você está falhando. Algumas vezes, conversando com o Fabrício, eu achava que eu tinha só que mostrar a ele algo que precisava mudar, e aí ele me devolvia algo e dizia, amor, mas você percebe que tal coisa também não está certa em você? E aí eu me dava conta. Então, se você vai conversar e não está disposto a mudar algo também, então nem vá. É mútuo, né, amor? É mútuo. E como é que a gente termina a conversa decisiva? Com os joelhos dobrados. Com os joelhos dobrados. Uma conversa difícil, ela precisa ser concluída com os joelhos dobrados e com o coração no altar de Deus. Amém? Amém. Então vamos dobrar os joelhos, vamos orar agora? Vamos falar com o nosso Deus. Tem alguém que você precisa ter uma conversa difícil, que você está adiando? Quem sabe é hoje? Quem sabe é amanhã? Quem sabe hoje você se prepara para essa conversa? E quem sabe daqui a 2, 3 dias as coisas serão diferentes, porque você teve coragem de ter uma conversa difícil, uma conversa decisiva. E porque você foi no poder do Espírito. Isso. Não vá sobre a tua força. Prepare-se espiritualmente, Isso. dependa de Deus. Tem conversas que você tem que orar muito tempo antes. Tem conversas que você tem que jejuar. Você tem que ouvir a Deus e seguir o que Ele vai te dizer, entende? E aí o Senhor vai dizer, filha, agora é a hora. Ou você pode pedir, Deus, me dê uma oportunidade. Já estou aqui orando há dias, estou esperando que o Senhor me dê uma oportunidade. É quando você menos imagina, aquela pessoa que você precisa ter, a conversa te procura. Enfim, gente, são tantas coisas que a gente já viveu, mas a gente só está dizendo para vocês que existe um momento certo, a hora certa e o meio certo e como finalizar certo. Amém. É hoje, né? O dia que nós temos é o hoje. Não temos mais o passado, que já ficou para trás, e o amanhã não chegou. Então, nós temos o hoje. Hoje é tempo. Hoje é tempo. De pensarmos em tudo isso e decidirmos aquilo que precisamos fazer. Amém? Vamos orar? Vamos colocar uma música aí? Coloquei já. Teu amor por mim. Essa música é antiga, né? Não, essa é nova. Não? É outra música. O pessoal fica fazendo as músicas com os mesmos títulos das músicas antigas. É outra. Vamos orar então, gente. Que o Senhor te encoraje. Coloque-se diante do Senhor agora. Vamos falar com o nosso Deus. Se você puder fechar os seus olhos, desconectar um pouquinho de tudo aí. Senhor Deus, nós te louvamos, te adoramos, Senhor, porque Tu és todo poderoso. Tu trabalhas em nós, Senhor Deus. Pai,
quando amanheceu esse dia, as tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas, Pai. A tua palavra caiu sobre a relva como orvalho, Senhor Deus, e chegou aos nossos corações. Como é bom parar tudo para pensar em Ti, para aprender contigo, para aprender com as Tuas Escrituras, Senhor, para aprender com exemplos de homens que viveram no passado, mas que refletem sua vida nos dias de hoje. Senhor Deus, de maneira especial, nesta manhã, nós pedimos a cada um dos que estão conosco agora e dos que estarão depois também ouvindo esse vídeo, Pai, revela as conversas difíceis que precisamos ter, os problemas escondidos, os problemas ocultos, os problemas que foram jogados para debaixo do tapete, Senhor, que não foram tratados e que volta e meia vem nos assombrar, Senhor, vem tirar nossa paz, vem nos perturbar, vem nos angustiar. Senhor, revela agora quais são as conversas difíceis que precisamos ter, as pessoas que devemos procurar, Senhor Deus. São nossos filhos, é o nosso cônjuge, é o nosso pai, Senhor, alguém do trabalho, alguém da igreja, Senhor, é o pastor. Senhor, revela-nos, revela a cada um de nós quem devemos procurar para uma conversa difícil, mas necessária, Senhor. Pai, dá-nos também essa coragem, Senhor Deus, de buscar a Ti, de depender de Ti, de clamar a Tua direção, clamar o Teu socorro, clamar, Pai, a unção do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, para que não sejamos nós falando, Senhor Deus, mas o Senhor conosco e falando também através de nós. Senhor Deus, quantos relacionamentos chegaram ao fim porque faltou coragem para uma conversa importante. Verdade, Deus. Quantos casamentos, Pai, ruíram. Senhor, não será assim conosco. Amém, Deus. Não será assim com a nossa família. Senhor. Não será assim entre pais e filhos, entre irmãos. Senhor. Não será assim entre cônjuges, ó Pai. Porque nós não fugiremos da responsabilidade que temos, Deus, de tratar os assuntos que precisam ser tratados antes que seja tarde demais. Senhor Deus, revele a cada um de nós o que temos que fazer, a quem devemos procurar. Dá-nos a coragem, Senhor Deus. Um coração preparado pelo Senhor. Para que sejamos, ó Pai, instrumentos Teus de cura, de restauração, de renovo para a glória do Teu nome. E é no nome de Jesus que nós oramos agora. Amém e amém. Ó Deus, obrigada pela Tua palavra tão poderosa, Deus, que nos ensina em todas as coisas. Senhor Deus, eu clamo por todas as pessoas nesse momento que nos ouvem. O Senhor conhece cada pessoa, cada relacionamento que tem cultivado. O Senhor conhece os corações. O Senhor conhece, Deus, aquelas coisas que estão guardadas em seus corações há anos, Deus. E nunca houve uma conversa de reparação. Nunca houve, Deus, uma reconciliação. Ó Deus querido, eu te peço que o Senhor encoraje agora todas essas pessoas que, sob a direção do Teu Espírito Santo, elas buscarão o renovo, o conserto, o ajuste. Deus, nós não podemos ter relacionamentos emperrados, Pai. Nós não podemos conviver com sentimentos guardados que se tornam mágoas, que se tornam afastamentos. Deus, em nome de Jesus, encoraje Teus filhos, mas não somente isso, Deus, dê sabedoria a cada um na maneira como falar, que Te busquem. Pai, eu também clamo ao Senhor neste momento pelas pessoas enlutadas no nosso país e fora dele. Ó Deus, as pessoas que estão sofrendo com essas enfermidades que estão vindo. Deus, eu Te clamo que o Senhor renove as forças. Eu clamo ao Senhor por cura sobre essas pessoas. Aquelas que estão com suas famílias sofrendo. Aquelas que estão nos hospitais nesse momento. Espírito Santo de Deus, clamamos pela Tua unção de cura sobre estas vidas. E clamo também por aquelas pessoas que estão nessa manhã tristes, abatidas, sozinhas, que elas não se sintam sós, Deus, porque quando temos o Senhor, nunca estamos sozinhos. Deus, renova o Teu povo nesta manhã, acorde aqueles que estão dormindo espiritualmente. Pai querido, dê um dia abençoado para todos nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém. Pessoal, vamos lá. Informações sobre o dia de amanhã. Amanhã, a nossa igreja aqui em Matelândia, nós teremos culto presencial às 10 horas. Então, vamos combinar o seguinte. Eu vou, talvez, colocar um celular lá transmitindo o culto para você, que é a do Clamor da Manhã. Se você quiser ter uma experiência melhor, vá nas páginas da igreja, a PIB Matelândia. A transmissão é pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube, simultâneo.
Então, uma experiência melhor você vai ter por lá. Caso contrário, eu vou tentar colocar um celularzinho ali, projetando a imagem do culto. E amanhã a mensagem é para as mães. É para todos, mas com uma ênfase aí para as mães. Amanhã é dia da mamãe, então, não perca, tá? E você aí que é mamãe, a gente já quer dar os parabéns adiantado, tá bom? E outra coisa, muita gente tem estado nos nossos cultos também à noite. Então amanhã às 18h30 é a transmissão do nosso culto. Temos o culto presencial para quem mora em Matelândia, faz favor de estar lá, você que pode. E você que mora longe, que está aí no mundo todo, na verdade, você pode nos acompanhar às 18h30, horário de Brasília, tá? E nós estamos transmitindo também nos 3 canais, YouTube, Facebook e Instagram da PIB Matelândia. Fernando, você colocou uma hashtag boa, hein? Conversa que cura. Conversa que cura. Muito boa bom. Hashtag. Muito bom. Quem tiver coragem de colocar, coloca. Vamos compartilhar essa palavra, gente. Vocês entendem que tem pessoas que precisam ouvir sobre isso. Então, talvez agora, encerrando essa live, compartilhe, marque alguém. Talvez você vai ser a resposta da oração de alguém que não saiba o que fazer e você vai ajudá-la, tá? Então compartilha agora. Terminamos aqui, já sai compartilhando para que possa chegar e abençoar a vida e a relacionamentos das pessoas que são importantes para você. Aí. Pessoal do Instagram, um beijo para vocês, tá? Deus os abençoe em nome de Jesus. E vocês aqui, gente, Deus abençoe o final de semana de vocês, né? Se você está assistindo essa live num outro momento, Deus abençoe o seu dia. E que você confie no Senhor. O Senhor está nos direcionando. Você só precisa entrar nessa onda, surfar essa onda que Deus está trazendo para a sua vida. Amém. Tá? Amém. Meu primo Pablo, que eu não vejo há muito tempo, um abraço para ele. Realmente, Amém. Pablo, estamos orando pelas pessoas que estão sendo vítimas aí do Covid-19. E que Deus nos direcione em todo esse deserto, toda essa luta que estamos travando aí. Né? Que Deus nos aproxime dele, né? Que nós nos aproximemos dele, que nós nos quebrantemos diante dele, porque estamos vendo que nós somos tão frágeis, né? Nossa vida é como um sopro. Hoje estamos aqui, amanhã talvez não estejamos mais. Então tenham as conversas necessárias, tá bom? Amém? Isso, um beijo. Vambora. Pessoal, Deus abençoe. beijo, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, pessoal do Instagram.